Tapas e Beijos sempre foi apresentada ao público como uma comédia de situações leve e cotidiana, centrada em duas mulheres de meia-idade que administram um pequeno bar em Copacabana, mas, ao revisitar a obra inteira sob a lente do tema Cipó do Pajé, o filme revela uma camada inesperadamente profunda, na qual o riso funciona apenas como uma superfície que encobre questões sérias sobre liberdade individual, amadurecimento tardio, amizade feminina e o medo de viver de forma autêntica consigo mesma. Cipó do Pajé não existe como um objeto concreto que atravessa toda a narrativa, mas como um símbolo espiritual, representando o momento em que os personagens são forçados a encarar verdades enterradas há tempo demais, de maneira semelhante às crenças populares brasileiras, nas quais certas plantas sagradas não curam por meio da magia, mas ao expor aquilo que as pessoas deliberadamente evitam. Desde as primeiras cenas, o Tapas e Beijos é construído como um espaço suspenso, ao mesmo tempo local de sobrevivência material e refúgio emocional, onde Fátima e Sueli se agarram a uma rotina familiar para evitar confrontar suas carências internas. E é justamente essa repetição que confere profundidade ao conjunto da obra, pois reproduz com precisão a sensação de estagnação vivida por muitos adultos. Ao analisar cuidadosamente cada cena, percebe-se que a câmara frequentemente se mantém na altura do olhar de quem está sentado, sem idealizar o espaço, com uma iluminação por vezes dura, por vezes opaca, criando uma sensação de realidade quase documental. E é essa normalidade que serve de base para tornar preciosos os momentos de exposição emocional. Em muitas cenas que à primeira vista parecem existir apenas para provocar o riso, como quando Sueli ironiza clientes habituais, ou Fátima tenta manter uma postura moral diante de situações constrangedoras, o filme semeia discretamente sinais de exaustão. De papéis sociais interpretados por tempo demais, a ponto de as personagens já não distinguirem quem realmente são. O tema Cipó do Pajé pode ser compreendido como um impulso que as obriga a parar e a olhar para relações que já não as nutrem, especialmente o casamento fracassado de Sueli e a devoção quase autoanuladora de Fátima, caminhos distintos que conduzem à mesma pergunta fundamental. Viver dessa forma é realmente viver ou apenas existir? Uma das sequências mais significativas ocorre quando o Tapas e Beijos se transforma num espaço onde as pessoas, de maneira quase inconsciente, descarregam seus pesos emocionais, desde queixas aparentemente banais até confissões dolorosas. E a forma como o filme trata esses momentos é extremamente delicada, sem melodrama, sem julgamento, colocando as protagonistas no papel de ouvintes involuntárias, como é um ritual coletivo no qual a verdade pode ser dita sem a necessidade imediata de solução. Ao comparar Tapas e Beijos com outros sitcoms brasileiros ou mesmo com séries internacionais centradas na amizade feminina, percebe-se que sua principal diferença reside no fato de não perseguir a juventude nem romantizar a meia-idade, mas aceitá-la como uma fase repleta de contradições, onde desejo e medo coexistem. Cipó do Pajé, portanto, não se configura como um clímax dramático no sentido tradicional, mas como um processo de acumulação, no qual cada pequena cena e cada diálogo cotidiano contribuem para desgastar a camada de segurança das personagens. Pessoalmente, ao reassistir ao filme em outro momento da vida, torna-se evidente a mudança na forma de recepção, pois aquilo que antes parecia apenas engraçado passa a evocar uma familiar amargura, e essa é justamente a força de uma obra construída a partir de uma observação honesta. Há cenas em que Sueli ri alto e fala de forma espalhafatosa, mas seu olhar se mostra momentaneamente vazio quando está sozinha, e o filme não precisa de diálogos para explicar isso, bastando manter a câmara por alguns segundos a mais, permitindo que o silêncio revele aquilo que a personagem não tem coragem de admitir. Fátima, por outro lado, costuma ser enquadrada de maneira mais contida e organizada, refletindo o controle que impõe a si mesma, e quando raros momentos de perda de controle surgem, eles ganham um peso especial, como um cipó arrancado da parede familiar. Em comparação com obras contemporâneas, Tapas e Beijos não demonstra a ambição de revolucionar a linguagem cinematográfica, mas realiza com competência algo ainda mais difícil, que aqui